Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Letísio e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse carrinho de controle remoto. Ele é um modelo SY1201, ele é uma marca mais nova, né? A marca dele é Sanyo, pelo menos eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um modelo que fica mais ou menos ali naquela faixa de 50 e poucos dólares ali, dependendo da promoção você consegue jogar um cupom ali no AliExpress e ficar abaixo de 50, que foi o caso que eu fiz com ele. E ele tem algumas características muito interessantes pela ficha técnica. Ele já está comigo há alguns meses aí, então eu tenho uma certa experiência para contar para vocês. Ele não está exatamente original aqui como vocês estão vendo, então fiz algumas mudanças que eu vou deixar de recomendação para vocês. Então se você quiser saber tudo sobre esse modelo, fique até o final. Esse aqui é um carrinho de rally. Dos pontos fortes que ele é anunciado, ele tem esse chassi mais elevado, né? Então ele tem uma suspensão, um curso relativamente mais longo. Ele tem tração 4x4, né? Com diferenciais abertos, mas é tração 4x4. Tem faróis. Que mais? Ele tem giroscópio, então ele tem aquela correção automática, né? Sozinha, aquele controle de estabilidade ali. E mais ou menos que é basicamente isso, né? Ele é um motor escovado, um motor 390, então ele não é tão forte assim. A marca diz em cerca de 30 km por hora, eu acho que é um pouquinho menos, né? Eles sempre exageram um pouquinho, eu acho que fica ali na base dos 25 a 30 km por hora. Eu não cheguei a medir, eu vou medir mais pra frente, né? Então assim, ele é um carrinho que, se você ler a ficha técnica dele, ele é muito interessante. Outra coisa, ele é dito que ele tem amortecedores a óleo. Inclusive, estou com um deles aqui, ó. Vocês podem ver. Ele tem óleo, realmente. Só que esse já vai ser o primeiro ponto negativo que eu vou apontar para vocês. Ele realmente tem amortecedores a óleo quando ele vem. Só que o que eu peguei, ele tinha 3 amortecedores a óleo e um que estava estourado, que não tinha essa compressão, esse retorno aqui, né? Então ele funcionava basicamente mole de tudo. Isso foi um dos fatores que eu não gostei muito dele quando ele chegou, só que eu troquei, né? Coloquei os amortecedores a óleo aí da WL Toys e ficou perfeito, né? Sem reclamação nenhuma. O carrinho tá perfeito hoje em dia. Outra coisa que eu troquei, mas não necessariamente você precisaria trocar, eu coloquei essas rodas, essas réplicas da Aussie Racing, né? Então rodinhas de rally. Você não precisa colocar, né? As rodas que vêm com ele são perfeitamente ok ali, não vai mudar nada. Eu coloquei mais por estética. A vantagem desse carrinho, apesar de ele ser uma escala 1/12, né? Ele é bem curtinho, só que ele é largo. A vantagem dele é que ele usa rodas de automodelos escala 1/10. Então, diferente do outro carrinho que eu já fiz o review aqui, que é o MJX 14302, esse carrinho aqui é muito mais fácil de você encontrar pneu e roda ali para fazer upgrades ou atualizações, né? Ou simplesmente reposição. Então, essa é uma vantagem dele. Outra vantagem dele em relação ao outro modelo que eu falo para vocês é que são só 4 grampos. E esses grampos aqui, eles são firmes, né? Até hoje eu não perdi nenhum. Então, aqui mostrando ele por dentro como ele é. Vocês podem ver logo de cara os amortecedores que eu troquei. Esses amortecedores de metal, né? Da WL Toys. Logo de frente, vocês já percebem que ele tem uma espuma bem significativa. Então, ele resiste bem a impactos. Principalmente pelo peso dele, que ele não é muito pesado. Aqui esse sistema de iluminação, na verdade eu coloquei, ele tem os faróis quando ele vem original, só que a fiação é muito fininha e é só o farol, né? Então eu coloquei também lanternas traseiras ali, que facilita um pouco para ver ele, né? Você vê se ele está indo para frente ou não, de longe, mais fácil assim. Aqui, do que se diz respeito ao carrinho em si, ele tem o eixo central de metal, porém o restante da transmissão é de plástico. Pode ser um ponto negativo, né? Eu gostaria que ela fosse inteira de metal,
Só que até hoje, né, eu tô regaçando com esse carrinho aqui e não quebrou nada, então não dá para dizer que é uma coisa ruim. Poderia ser de metal? Poderia, eu gostaria mais. Só que também não quebrou, então tanto faz, né? Aqui, como eu já falei, é um motor escovado, tamanho 390, não é tão forte assim, né, para um carrinho desse tamanho, poderia ser um 540, alguma coisa assim, mas ele é divertido, né, ele é um carrinho que tem uma velocidade boa na terra, como vocês vão ver mais para frente. Ele tem giroscópio e tem o servo de 3 fios, como é tradicional do modelismo em geral aí. Ele acompanha uma bateria de íon de lítio de 500 mAh, né, conector T-plug ou DINS, com cabo balanceador. Para tirar e pôr a bateria tem mais um grampinho aqui, e tem esse suporte, então não tem aqueles velcros, né, a bateria fica um pouco mais... eu acho que é um sistema um pouco mais durável, né, o velcro uma vez ou outra ele vai sofrer um desgaste ali, você vai ter que trocar. Aí. É meio chatinho de colocar, mas eu acho mais firme, né? Aqui uma outra coisa que eu fiz. Do jeito que ele vem original, depois eu conecto o fio só para mostrar para vocês. A bolha fica bem mais próxima da carroceria, uma situação mais ou menos assim. Do jeito que ele tá aqui, fica um pouco feio, talvez, um pouco esquisito, né? Ficar esse espaço entre o pneu e a bolha. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é um carro de rally, né? E uma das coisas que ele tem é uma suspensão de curso longo. E do jeito que ele vem original, a bolha praticamente encostava no pneu, né? Ele ficava assim. Então não tinha suspensão nenhuma, pelo menos na frente. Na traseira tinha um pouquinho mais. Então uma das coisas que eu fiz foi colocar o suporte da bolha na altura máxima, né? Você consegue ajustar a altura dele aqui. Joguei ele o máximo que podia para cima. E outra coisa, isso aqui, né, esses suportes aqui, a base dele é um plástico e a bolha não ficava exatamente um ajuste muito firme, né? Então ele ficava batendo assim e fazendo barulho. Aí eu coloquei uma rodelinha de EVA em cada um deles e isso já reduziu bastante o barulho, né? Ficou um carrinho mais silencioso, mais gostoso de pilotar. Vou ligar ele para vocês verem, e aí eu mostro algumas funções do rádio, né? Eu acho que um dos pontos positivos dele é o próprio rádio, né? Esse rádio aqui, ele tem 3 canais, mesmo que o carrinho só tenha 2 originalmente. Ele tem uma saída livre, aqui ó, vocês podem ver, para um terceiro canal, que é acessível por esse botão aqui. No meu caso, eu estou utilizando ele para as luzes, né? Porque eu tenho um sistema de luzes mais resistente ali, com uma fiação mais grossa. E também possibilidade de ter lanterna traseira, né? Mas originalmente ele não vem nada. Outra coisa que ele tem, vocês talvez consigam ouvir aí, é o giroscópio. Ele não é tão atuante quanto o do Lancia, mas ele funciona. Aqui no rádio tem outros ajustes, né? Uma coisa que é interessante. Ele tem reversor do sentido, né? Tanto do acelerador quanto da direção. Então, assim, se eventualmente você trocar esse servo aqui e ele for um servo que é invertido, você consegue ajustar isso aqui, né? Ele tem o trim da direção, né? Para você corrigir eventualmente se ele vai para um lado ou para o outro. Tem o ajuste de quanto que você quer que o giroscópio atue direto no controle, então você consegue ligar mais ou menos direto pelo controle aqui. E, muito interessante, que ele tem o dual rate, né? Você consegue diminuir o curso da direção quando você quer fazer uma puxada mais rápida assim, fazer um circuito, alguma coisa assim. Você consegue diminuir quanto que a direção vai trabalhar. Deixa no mínimo aqui. A direção trabalha menos. Se eu colocar no máximo, ela trabalha bem mais. Isso aqui é uma coisa interessante que alguns outros carrinhos mais caros, por exemplo, não tem. Um ponto que eu acho que é um pouco negativo é que esse carrinho, pelo menos até hoje, ele não soltou, né? Ele não maciou direito, né? Ele tem uma certa resistência ao movimento. Então ele não roda exatamente liso, né? Ele tem um certo arrasto aí, poderia ser mais rápido se não fosse assim.
E outro ponto negativo é que ele não tem freio. Tradicionalmente esses carrinhos você acelera e a hora que você empurra o gatilho para frente, o carro freia e você tem que empurrar novamente para ele dar ré. Esse carro não tem isso. Ó, ele dá um delayzinho e depois ele entra ré normal, né? Porém, um tempo atrás a marca, né, eu acabei postando uns vídeos dele no TikTok e tudo mais, comentei sobre esse fato e a marca desse carrinho entrou em contato comigo através de um dos vídeos e falou que a próxima versão que eles estavam fazendo dessa placa de circuitos dele aí, ela teria o freio, né? Tanto que o modelo novo, né, o 1202, segundo eles, já teria o freio. Eu não sei, eu não sei se você for comprar um hoje, ele vai vir com freio ou não. Então esse é o review do meu carrinho em si, né? Eu acho que assim, ele não é um carro tão caro, né? Eu acho que na categoria dele, que seria um carrinho de rally, nesse tamanho, ele não... Tipo assim, provavelmente ele é o mais barato carrinho de rally, principalmente levando em consideração o tamanho, né? Os outros que tem, se é que tem nessa faixa de preço, são bem menores. Ele tem uma boa capacidade off-road, ele não é tão lento, não é tão fraco, é um carrinho bem divertido, principalmente se você não tem muita prática com um automobilismo um pouco mais forte assim. Eu acho que 30 km por hora aí dá para se divertir bastante. É fácil de encontrar pneu para ele, não é um tamanho diferente, né? Uma escala muito fora do padrão. E assim, com pouca coisa que eu mexi, né? Eu troquei esses amortecedores aqui, o resto foi basicamente ajuste dele próprio, né? Regulagem e tal, tudo mais. O carrinho já ficou muito bom. A suspensão desse carrinho aqui ficou um dos melhores até agora, né? Quem quiser uma dica do setup que eu estou usando, são esses amortecedores de 65 milímetros, eu acho, 65 a 63, para WL Toys, e eu estou usando o óleo da viscosidade 600 CST. Não sei se essa informação serve para todo mundo, mas quem tiver interesse nessa informação, quem for utilizar ela fica aí a dica, tá? Então assim, numa opinião geral, eu acho que esse carrinho aqui ele é muito bom para iniciante, ele é um preço mais acessível, não é um preço muito alto para você chegar nele, né? Ele tem peças de reposição, mais ou menos fácil aí. Ele é muito resistente, até hoje eu não quebrei nada nele, né? Tirando o fato de eu ter que ter trocado os amortecedores logo que ele chegou. Ele em si nunca quebrou nada, então... E olha que eu não tenho tratado ele com o maior cuidado do mundo, né? Ele é muito resistente, essa bolha aqui até hoje não estragou nada. Olha que eu já bati bastante dela. Tipo, ela amassa para dentro, depois você vai lá e desamassa de novo e segue a vida. Então, assim, é um carrinho que eu recomendo para iniciante ou para quem é mais experiente também, para ter alguma coisa assim... Você não se preocupe tanto em quebrar, sabe? Um carrinho mais para você se divertir mesmo, né? Então ele anda bem na terra, ele tem uma altura boa do chão, vocês podem ver. Tipo assim, para um carrinho que parece um carro on-road, ele é bem altinho, né? E realmente o chassi dele é mais elevado no meio. Então não fica enroscando o tempo inteiro.
E as rodinhas dele são relativamente grandes para o tamanho, né? Na categoria dele, eu acho que não tem muita competição. Basicamente, ele inventa o segmento, né, desses carrinhos de rally para escala 1.12 ali, eu acho que só tem ele. E se você tiver a oportunidade de pegar ele num preço interessante, na faixa dos $50 ali, eu acho um carro muito interessante sim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!